Deus lo bendiga, queridos, amados hermanos. Deus le bendiga a todos, seu irmão em Cristo Aguinaldo Santos. E quero ler aqui um versículo da palavra de Deus com todos, que se encontra no livro de São João, no capítulo 3, e no verso 16. Mira o que dijo a palavra de Deus. Mira, de tal maneira amou Deus ao mundo, porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que ha dado su Hijo unigênito, para que todo que Ele há crer não perda, mas tenha a vida eterna. Marca aí, irmãos, essa palavra. Porque não enviou Deus o seu Filho ao mundo para condenar ao mundo, senão para que o mundo seja salvo por ele. Ele, quem em ele crê, não é condenado, pelo o que não crê, já ha sido condenado, porque não creu em nome do unigênito Hijo de Deus. Amém? Está aí a palavra do Senhor, irmão, que acabamos de ler neste momento. Muito clara esta palavra, está no capítulo 3 de João, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: amou Deus de tal maneira, amou Deus o mundo, que Ele deu o seu único Hijo unigênito, para que o mundo fora salvo por Ele. Porque Jesus não é venido para condenar o mundo, mas para que o mundo fora salvo por Ele. Mira, queridos, amados irmãos, e aqueles que crer no unigênito de Deus será salvo. Pelos que não crer, será condenado. Estas palavras o Senhor Jesus falou para apenas uma pessoa. Quem é que não se acorda quando Jesus esteve, ou seja, Nicodemos, ele foi ter com Jesus à noite. Muitos falam que ele tinha, por ser um homem muito importante, e ele foi ter com Jesus à noite. Outros dizem por a sua ocupação ele teve essa oportunidade. O que sabemos que ele foi ter com Jesus à noite. E ele chegando até Jesus, ele disse assim: bem sabei que tu eres venido de Deus, porque nada pode fazer esses sinais que tu fazes
se Deus não estivera com ele. E Jesus lhe disse: é la verdad te digo, aqui que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, Nicodemos lhe disse: como pode nascer de novo? Por acaso pode um homem sendo velho volver a entrar no ventre da sua madre e tornar a nascer uma vez mais? E aí Jesus aqui passa um código para ele. Jesus disse assim: de certo te digo, o que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Nicodemos lhe perguntou: Senhor, como pode ser isso? Como pode ser isso? E Jesus lhe disse: eres tu um dos príncipes, dos principais do judeu, da sinagoga, e não saberes destas coisas? Jesus disse para ele, Jesus lhe falou essas palavras. E isso começou a ser incompreensível para Nicodemos. Então Jesus falou: mira, Nicodemos, os ventos, eles têm, Deus deu para os ventos a autonomia. O vento pode ir para onde queira e vem para onde queira. E nada sabe para onde vai e nem de onde vem. Assim também é todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Eles não sabem para onde vai e nem para onde vem. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito. Ele quedou impressionado e disse: Senhor, é muito profundo o que tu está falando. E Jesus lhe disse: eu estou falando a ti as coisas terrenais e tu não compreende. Então imagine se eu hablo a ti das coisas celestiais. Então imagine se eu falar das coisas celestiais. Então, irmão, é muito profundo a palavra de Deus. Inclusive, todos os verdes, às 10 da noite, nós encontramos em uma vigília de oração e de palavra. Eu quero invitar-te para estar conosco. 10 da noite, das 10 às 12 da noite, nós temos um tempo de oração e depois um tempo de palavras, onde nós meditamos sobre as escrituras sagradas, sobre a palavra de Deus. Eu quero deixar aí a invitação para vocês estar orando com nós outros, aqueles que queiram, e buscar este poder de Deus. Deus, Ele é quem chama as pessoas. Deus é quem nos busca, nos restaura. Ele é quem veio para salvar o mundo. Nesse dia,
O Senhor Jesus disse para Nicodemos: eu te chamo para seguir-me. Eu te chamo para que tu possas seguir-me. Mas Nicodemos era um príncipe. Ele tinha tanta coisa. Ele não quis deixar o seu cargo, suas posições. Ele era um homem forte dentro do sinédrio, dentro do concílio. E Jesus dizia para ele: siga a mim, eu tenho coisas maiores para te mostrar. Mas quando ele mira para Jesus, Jesus não tinha ali uma igreja física. Vocês sabem que Jesus predicava na beira da praia, nos montes. E ele tinha uma igreja montada, teria uma igreja grande. Ele era o principal da sinagoga, príncipe dos judeus. Ele preferiu quedar com o poder, com a glória, com um templo, com todo o nome que ele tinha, do que deixar tudo isso e seguir a Jesus. Hoje as pessoas, elas buscam conforto, elas buscam aquilo que elas não tinham na vida dela. Ela busca no homem, ela busca no pastor, no cura, ela busca no personal trainer, ela busca em outras pessoas o que ela não teve em toda a sua vida. Então, quando ela chega no lugar que era conforto, que é segurança para a rei, ela quer dali porque ela estava buscando isso a vida inteira, ela necessitou disso a vida inteira. E muitas das vezes, ela não busca o Deus que está dizendo aqui que Ele deu na vida para salvar-nos. Ele veio a este mundo para salvar-nos, para te salvar desse mal que tu teve em tua vida. É por isso que hoje tu busca no homem, busca na mulher. Sabe por quê? Aquilo que tu não teve a vida inteira, tu teve uma infância dura, tu teve um início de vida muito difícil. Então, agora, tu tá buscando no homem, tu tá buscando na mulher. Mas a palavra diz que aqueles que crerem em Deus, aqueles que crerem em Jesus, será salvo. Se tu crê em Jesus, minha irmã, esse trauma do passado, essa vida que tu vivia, que está até hoje, ainda te ataca, ainda te chega em ti. Jesus é poderoso para cambiar essa situação. Vamos orar? Padre, eu sei que nós outros não merecemos tão grande amor que o Senhor deu por nós outros. Se entregou na cruz do Carvalho por nós. E Deus abriu mão do melhor que ele tinha, que era o seu próprio unigênito, o seu único filho, trazendo ele a este mundo e morrer em uma cruz para a salvação de todos aqueles que creram. Então eu creio em ti, por isso eu oro por milhões de pessoas que creram na tua palavra. Porque o Senhor não deu que todos iam crer. O Senhor disse: aqueles que crerem serão salvos. Então é aqueles que crêem que eu oro. Porque Deus irá fazer um milagre na tua vida. E a todos aqueles que vierem, estiverem, estar com nós outros na vigília, também serão tocados por ti aqui na Cali São Roque, número 80, às 10 da noite. Eu peço em nome de Jesus, realiza o milagre agora, liberta esta vida agora e bendiz aquele que nos bendiz. Bendiz também aqueles que nos persigam, aqueles que abram de nós outros. Ó Senhor, Tu sabes nosso coração, ainda que nos persiga, nós nos amamos. E sabemos que o que está por detrás deles
é um demônio, é um diabo. Então, em nome de Jesus, traga liberação. Livra-nos dos que têm envidia. Livra-nos dos nossos adversários. Livra daqueles que querem ver o final de nossas vidas. Que eles se convertam. Que eles se acercam a Deus verdadeiro agora, em nome de Jesus. Bendizemos todos, até os nossos perseguidores, aquele que nos persiga, Senhor. Até aqueles que nos afrontam, que nos calunia, que atira pedra, que abra de nós outros. Que os seus corações sejam convertidos a Deus. Seus corações volvam ao Espírito de Deus. E eles passam a amar até mesmo os seus inimigos. Porque, Senhor, se nós outros amar solamente aquele que nos ama, que galardão teremos? Até o mundo ama os que nos amam. Mas quando nós amamos aqueles que nos odeiam, então, Espírito Santo, estamos sendo um servo de Deus, servo do Altíssimo, do Deus poderoso. Cobra esta vida com teu precioso sangue, em nome de Jesus. Amém? Todos os dias possível, darei esses vídeos de oração, esses vídeos de reflexão. Acorda, o vento Deus deu para ele autonomia. Vai para onde quer. Assim também é o que são guiados pelo Espírito. Vocês verão milagres de Deus e contarão milagre e viverão milagre e saberão que Deus eres Deus.